Pessoal, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Quero, em nome da Roncato, agradecer aqui a todos que se deslocaram, dos seus ambientes de trabalho para participar de mais um evento. A gente faz esse trabalho com bastante dedicação e tê-los aqui para a gente é uma honra. Sinceramente, é uma honra. Também quero agradecer em nome do escritório a toda a equipe que a cada evento se dedica pessoalmente, desde a montagem da mesa até o tema. Quero agradecer ao Dr. Rodolfo, que mais uma vez vai ser o palestrante. Espero que ele possa transmitir com bastante profissionalismo, E agradeço mais uma vez a vocês. A Arali vai fazer uma apresentação. Fiquem à vontade. Obrigado a todos. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os convidados presentes aqui no auditório para mais um evento aqui na Roncato Advogados. E também ao público do Facebook, que estamos com transmissão ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Arali Rodrigues, uma das sócias aqui do escritório Roncato. Hoje o tema é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, desdobramentos da decisão do STF. Só alguns avisos antes de darmos início. Abriremos para as perguntas ao final e junto com o material que vocês receberam tem uma pesquisa. Por favor, preencham e deixam ao final com a gente, é bastante importante para a gente melhorar cada vez mais. E ao final terá um brinde para um dos convidados. Hoje o nosso tema será apresentado pelo Dr. Rodolfo Rodrigues, que é atuante há mais de 9 anos no direito tributário, é responsável por coordenar a área tributária na Roncato Advogados, é graduado no Centro Universitário de Marília, Univem, especialista em Direito Processual Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, possui extensão em Planejamento Contábil Tributário pela PUC também, em Estratégias Societárias, Sucessórias e Tributação pela Fundação Getúlio Vargas. Dr. Rodolfo, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, bom dia a quem está acompanhando pela internet. Bem, nós vamos falar desse tema, desse novo tema, que está em discussão há uns quase 20 anos, que finalmente chegou ao fim, Então, vamos lá. Vamos falar da exclusão da base de cálculo do ICMS, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que, como eu comentei, ficou em discussão durante muitos anos no Judiciário e, finalmente, o STF acaba de decidir que o ICMS não deve compor a base de cálculo dessas contribuições. Essa decisão traz um impacto bilionário aos cofres da União e favorece os contribuintes. Na verdade é o seguinte, meus amigos, essa cobrança, essa obrigatoriedade da inclusão do ICM na base de cálculo do PIS/COFINS é um absurdo, sempre foi um absurdo que afrontava a Constituição e, infelizmente, permaneceu durante muitos anos. Isso foi imposto aos contribuintes e, finalmente, se fez justiça, antes tarde do que nunca, Só que tem o seguinte, apesar de definitiva, os efeitos dessa decisão ainda serão modulados, ou seja, será determinado o momento em que ela passará a valer. Então, diante disso, nós vamos aí adentrar aos desdobramentos dessa decisão, direcionando o que
cada empresa passará a fazer. Vamos abordar o que a empresa que já possui ação protocolada, o que irá acontecer, o que irá acontecer com os recolhimentos a partir de agora. Então vamos lá. Primeiramente, isso é muito básico, a gente só colocou aqui uma introdução, né, do que é o PIS e COFINS. O PIS é o Programa de Integração Social, contribuição social, foi instituída lá nos governos militares, né, pela Lei 7 de 1970, e a COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Ela foi instituída em 1991 pela Lei Complementar número 70. Na verdade, essas contribuições sempre geraram discussões jurídicas, e as maiores vitórias dos contribuintes sempre foram em cima dessas contribuições. A gente teve lá atrás, por exemplo, o PIS-decretos, que foi uma forma irregular de cobrança que o governo instituiu e que os contribuintes saíram vencedores. Houve também o FIM Social, que foi a prévia da COFINS, que também terminou com vitória dos contribuintes devido a irregularidades. Posteriormente, com a Lei 9.718 de 98, o governo tentou tributar as receitas financeiras das empresas e também foi derrotado pela forma que ele fez a alteração. Inclusive, hoje ele voltou a tributar isso e temos nova discussão em andamento, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Bom, a base de cálculo, conforme a Constituição, é o faturamento das empresas. São tributos que são também não cumulativos. Eles são, você tem a modalidade cumulativa e a não cumulativa, na qual você pode se creditar, e as leis que instituíram essa não cumulatividade foram a Lei 10.637 de 2002 para o PIS e a Lei 10.833 de 2003 para a COFINS. As alíquotas não cumulativas são 1,65 para o PIS e 7,6 para a COFINS. As cumulativas são 0,65 PIS e 3% COFINS. Daí chegamos até o ICMS, né, que é o imposto sobre incidente sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços. Alguns serviços que não incidem o ISS, incide o ICMS. Mas o principal aí desse imposto é que ele é incidente sobre a circulação de mercadorias, principalmente na venda de mercadorias das empresas. E ele não compõe o faturamento. Por quê? As empresas contribuintes, elas exercem por expressa obrigação legal a função de meras arrecadadoras intermediárias. Por quê? O ICMS não fica com as empresas, né? Ele está presente no valor da venda do produto, só que ele é repassado para os estados da federação, porque ele é um imposto estadual. Então, esse foi o cerne da questão, né? A Constituição diz que as contribuições, o PIS e a COFINS, incidem sobre o faturamento e o ICMS não se trata de faturamento. É uma receita transitória que apenas passa pelo cofre da empresa e vai finalmente para o cofre dos estados. Então, por isso que assim, é muito básico, né, muito claro que não deveria haver a inclusão do ICM na base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, essa discussão se arrastou durante muitos anos e chegou ao Supremo,
que decidiu em 2014, no final de 2014, no recurso extraordinário 240.785, que o ICM não deveria integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Que a gente trouxe a ementa desse julgado, foi relatado pelo ministro Marco Aurélio, e a partir daí houve um precedente forte de que haveria vitória das empresas. No entanto, essa decisão ela não teve repercussão geral. Por quê? Esse recurso chegou ao Supremo antes de passar a vigorar esse instituto da repercussão geral. E o que é esse instituto? A partir da reforma do Judiciário, em 2004, foi criado esse instituto para que o Supremo julgasse apenas recursos extraordinários que tivessem aí como tema assuntos que com repercussão para toda a sociedade, que teriam impacto não só para aquele caso específico, mas para a sociedade em geral. Então, como esse recurso foi anterior a esse instituto, ele teve efeito, o seu julgamento foi válido apenas para as partes envolvidas, no caso, a empresa que ingressou contra a União. Só que foi criado um precedente muito forte, apesar de não haver repercussão geral, a tese, vamos dizer assim, seria coerente, né, que as decisões passassem a seguir essa orientação da Corte Suprema. Mas como no Brasil a segurança jurídica é algo que fica apenas no princípio jurídico, o que ocorre aqui? Em 2016, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, julgou um recurso especial através da sistemática do recurso repetitivo, que também serve de orientação aos tribunais para julgar litígios semelhantes. E nesse julgamento, o STJ não seguiu a orientação do Supremo, porque não havia repercussão geral, e decidiu por conta própria que o ICMS deveria sim compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí causou um problema muito grande, né? Uma insegurança. Esse julgamento ocorreu ano passado. Nós, por exemplo, tivemos aqui empresas que já tinham ação, que nos assim, ficaram descrentes, né? Acharam que não levariam aí no final, né, o benefício. Mas, finalmente, nesse ano, agora em março, o Supremo julgou em repercussão geral o assunto, através do recurso extraordinário 574.706, e nós vamos colocar aqui a certidão desse julgamento. Foi definido que finalmente o ICMS não deveria compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui. Então, nós trouxemos aqui a certidão do julgamento, que o que importa está aqui embaixo, a decisão. O Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, e nos termos da relatora, ministra Carmen Lúcia, apreciando o tema 69 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Bom, agora nós vamos para as consequências dessa decisão. A primeira pergunta que todo mundo faz: posso parar de recolher
o PIS e a COFINS sobre o ICMS? A resposta é a seguinte: ainda não. Por quê? Porque não houve o trânsito em julgado do recurso extraordinário, estando pendente aquilo que a gente mencionou logo no início, que é a modulação dos efeitos da decisão. Vamos falar um pouquinho o que seria essa modulação de efeitos. A partir de uma decisão como essa, o Supremo ele pode definir se, assim, levando em consideração questões sociais, na verdade eles acabam levando em consideração muita questão política, econômica. Nós estamos numa crise terrível, né? Financeira, institucional. Como mencionamos, a União fala num rombo bilionário. Na verdade, ela não consegue expressar realmente com firmeza quais seriam os valores. São estimados aí muito sem consistência. E o Supremo ele pode levar em consideração isso para quê? Dizer o seguinte: tudo bem, eu decidi, isso já é definido, né, que o ICMS não deve compor base de cálculo do PIS/COFINS, mas a partir de quando? A União está recorrendo para que essa decisão passe a valer apenas a partir de 2018. Por quê? Porque ela teria tempo para assim, recompor o desfalque que ela vai ter na sua arrecadação. E ela vai fazer isso, com certeza, aumentando a alíquota das contribuições. E veja bem, ela não pode fazer isso agora, por isso que ela pede para 2018, porque nós temos um princípio em direito tributário, que é o da anterioridade. Então ela não pode mudar essas alíquotas a partir de agora. Seria no próximo exercício e com 90 dias de antecedência. Então é justamente por isso que as empresas não podem, a partir de agora, com base na decisão no julgado, ainda, por conta própria, parar de realizar essa inclusão do ICM na base de cálculo. Que a nossa amiga do marketing, a Graciele, colocou esse cachorrinho aqui com dúvida, né? Para me sacanear, mas tudo bem. Continuando. Como recuperar os últimos 5 anos dos recolhimentos indevidos? Justamente por isso que, por essa questão da modulação de efeitos, o indicado é que quem não ingressou com a medida judicial ainda, ingresse. Por quê? Apenas dessa forma, a empresa vai garantir que ela terá direito de reaver os últimos 5 anos de recolhimento ao maior com a inclusão do ICM na base de cálculo dessas contribuições. Justamente porque, se na modulação de efeitos o Supremo é difícil que isso ocorra, mas há a possibilidade. Ele modular os efeitos para que eles passem a valer apenas a partir do trânsito em julgado ou depois de 2018, como quer a União, há o risco de quem não ingressou com a ação perder esse direito de reaver os valores. Seria um absurdo, mas a gente sabe que no Brasil tudo pode acontecer. Então, é indicado, assim, a gente trabalha com essa ação há muitos anos. E até quando saiu essa decisão, a gente até conversando internamente pensou, poxa, acho que a grande maioria das empresas, mais de 90% já ingressou. Mas só que nós tivemos uma demanda incrível depois de março, com várias empresas que ainda não haviam ingressado com a medida judicial para garantir esse direito.
Então, até essa é uma das razões desse evento aqui hoje, para levar ao conhecimento de todos essa que ainda é possível e é indicado para garantir esse direito. Aqui nós vamos mostrar agora uma decisão que nós obtivemos para uma empresa que ingressou depois do julgamento do Supremo com uma medida judicial. Aqui, por respeito e sigilo, nós ocultamos aqui o nome do cliente, mas está aqui o número do processo, né? E o que importa está aqui no final. Que é a concessão da tutela provisória de urgência para excluir do conceito de receita bruta os valores devidos a título do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, em qualquer regime de recolhimento para fins de cálculo da COFINS e do PIS. Então, o que isso aqui quer dizer? Que, além de garantir o direito de reaver os últimos 5 anos, para quem não ingressou com a medida ainda, esse contribuinte que ingressar a partir de agora, ele vai ter a oportunidade de obter uma decisão judicial que autorize a retirada do ICM da base das contribuições a partir de agora. Essa é a única forma, a forma segura de passar a ter esse benefício antes do Supremo finalizar a questão. Por quê? Aqui você tem uma decisão judicial que te autoriza a realizar a retirada do ICM da base de cálculo. Então, veja bem, uma medida judicial nesse momento, para quem não ingressou, garante tanto o direito de reaver o passado, quanto o direito de passar a se beneficiar dessa exclusão. Agora, outra questão que serve para quem já ingressou com a medida. Como ficam os processos em andamento? Veja bem, a princípio é preciso aguardar o trânsito em julgado, principalmente para reaver os valores já recolhidos. Eu queria inclusive comentar que existem aí algumas, principalmente consultorias no mercado, né, que procuram já desde 2014, quando houve aquele primeiro julgado que nós mostramos do Supremo que não teve repercussão geral. Essas consultorias procuram as empresas e dizem que ela já pode fazer uma compensação administrativa desses valores, que ela calcularia isso e a empresa pode começar a compensar e se utilizar disso. Cuidado, porque, como eu expliquei, a questão hoje não está totalmente definida, imagina em 2014 e antes de março. Então, quer dizer, é um risco da empresa ser autuada tremenda. Então, a forma mais cautelosa, mais segura dela se utilizar desses valores é após o trânsito em julgado de um processo judicial. Por quê? Com o trânsito em julgado, para a empresa se utilizar dos valores que ela obteve esse direito através do processo judicial, ela tem que fazer uma habilitação ainda desse crédito na Receita Federal. Então, quer dizer, não basta apenas o trânsito em julgado, ela vai levar esse trânsito em julgado e vai protocolar um pedido de habilitação de crédito na Receita, que a Receita vai analisar, a empresa vai fazer o levantamento desses valores, né? Vai colocar, existe um anexo com a planilha que tem que ser preenchida, demonstrando
aquilo que foi recolhido a maior, e a Receita vai conferir isso. E, por fim, ela vai deferir essa habilitação, e com esse certificado da habilitação, ela passa a se utilizar e se compensar, inclusive nas declarações de compensação, ela tem que colocar o número da habilitação. Então, é um procedimento burocrático, mas é o mais seguro, porque você vai utilizar um crédito com decisão transitada em julgada e habilitado pela própria Receita. Somente dessa forma a empresa não vai sofrer nenhum risco de autuação. Agora, a outra pergunta que vocês podem fazer: poxa, mas eu estou com o processo, entrei há alguns anos, a maioria desses processos, por experiência, eles estão sobrestados, né? Eles foram suspensos pelos tribunais para aguardar as decisões dos tribunais superiores. E é o seguinte, é claro que isso até a gente precisa verificar o caso a caso de cada processo. Nós podemos tomar medidas para agilizar esse trânsito em julgado. Então, não é assim também, vou esperar agora mais 5 anos para o meu processo transitar em julgado. Não, nós temos alternativas para acelerar isso após a decisão do Supremo e facilitar a vida de quem já está discutindo isso há muito tempo, e nada mais justo do que a empresa, a partir de agora, tenha rapidamente esses valores à sua disposição. Por fim, nós vamos abordar teses semelhantes, mas que envolvem outros tributos. Então, é o seguinte, inclusive quando o evento aqui estava sendo divulgado, né, nosso pessoal do relacionamento com o cliente entrou em contato com alguns clientes e recebeu contato também de algumas empresas questionando: poxa, mas nós somos prestadores de serviço, não somos contribuintes do ICMS. Como que fica a nossa situação nesse caso? Gente, é o mesmo fundamento. É o mesmo fundamento. Quem é contribuinte do ISS, ele também não compõe o faturamento da empresa. Então, por consequência da decisão sobre o ICMS, o ISS também não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, porque ele só muda o tributo em questão. O ISS é um tributo devido aos municípios, o ICMS é devido aos estados, mas esse tributo não compõe o faturamento da empresa. Ele passa transitoriamente pela empresa e vai para os cofres dos municípios. No entanto, mais uma burocracia, né, nos termos da justiça brasileira, infelizmente, a questão tem que ser decidida num julgamento separado. Então, hoje você tem já um recurso extraordinário admitido em repercussão geral para julgar a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. E, só que assim, a decisão desse recurso do ISS, ele deve seguir a orientação do ICM, porque, como nós explicamos, é a mesma tese, só muda o tributo. No entanto, é preciso aguardar esse julgamento ainda, então aqui também é indicado que se entre com uma medida para conseguir também uma decisão para que a empresa passe a se beneficiar dessa exclusão. E aqui nós vamos trazer também uma decisão que nós obtivemos aqui, agora em abril, 7 de abril, saiu a publicação, em que o juiz
concedeu a liminar para assegurar que a impetrante recolha o PIS e a COFINS sem inclusão do ICS em suas bases de cálculo, suspendendo-se a exigibilidade da referida parcela. Aqui nos argumentos da decisão ele menciona o julgamento de 2014, que se trata da mesma tese, apenas envolvendo, trocando ICMS por ISS. Então, para quem é prestador de serviço, fica a mesma orientação, inclusive para quem já ingressou com a ação, é preciso, para compensação, é preciso aguardar o trânsito em julgado. É importante mencionar para vocês que não existe mais compensação por liminar. Hoje em dia é expresso no Código Tributário Nacional, então a compensação só após trânsito em julgado, mas se pode sim obter a decisão para os recolhimentos para os recolhimentos atuais, né, a partir de agora. Então, essa também é a orientação no caso do ISS. Agora, nós vamos falar da exclusão do ICM da contribuição previdenciária patronal incidente sobre a receita bruta. O que é isso aqui? Isso aqui ficou conhecido como a desoneração da folha de pagamento das empresas. Foi uma medida tomada pelo governo em 2011. Teoricamente, uma medida com intuito de benefício para reduzir aí o impacto da contribuição patronal, que é o INSS sobre a folha de pagamento, que as empresas pagam 20% sobre a folha de pagamento. E o governo criou essa alternativa de recolher essa contribuição sobre uma alíquota incidente sobre o faturamento das empresas. Quer dizer, se a empresa, a gente estava no período pré-crise, se a empresa está em crise, está faturando menos, então ela teoricamente recolheria menos INSS. Então essa contribuição, né, ela foi instituída em 2011. Atualmente, quem acompanhou, né, sabe que o governo está acabando com ela, com os efeitos. A partir de junho, a maioria dos setores que foram beneficiados já não vão poder utilizar esse formato de recolhimento, vão voltar para o recolhimento sobre a folha, os 20%. Muitas das empresas até já deixaram isso porque teve um aumento muito grande do percentual incidente sobre o faturamento. Mas quem participou aí dessa forma de recolhimento tem a oportunidade de reaver os valores que incidiram sobre o ICMS. E o conceito é o mesmo, é a mesma tese do ICM na base de cálculo do PIS e da COFINS. Por quê? O ICM não se trata de faturamento. Aqui o governo ele coloca sobre a receita bruta. O objetivo aqui foi trazer uma orientação para vocês didática, sem entrar em conceitos jurídicos, em conceitos contábeis de faturamento, receita bruta, enfim. Falar a linguagem mesmo empresarial para que fique ao entendimento de todos. E só assim, é importante mencionar que o governo ele tentou a mesma coisa no PIS e na COFINS, ele, através de uma lei em 2014, para dizer que deve incidir sobre a receita bruta, que a receita bruta, na receita bruta deve-se incluir outros tributos, inclusive, mas é contra a Constituição, é conforme o Supremo já julgou e já definiu com o ICM, no PIS/COFINS. Então, aqui é certamente
outra tese que vai se definir em favor das empresas. Então, quem participou da desoneração da folha de pagamento tem valores para reaver. Inclusive, nós trouxemos aqui outra decisão. É uma decisão do ano passado, de abril do ano passado, uma empresa de São Bernardo do Campo, em que o juiz, em primeira instância, decidiu que defiro a antecipação da tutela requerida somente para excluir do conceito de receita bruta os valores devidos a título de imposto sobre operações da circulação de mercadorias, em qualquer regime de recolhimento, para fins de cálculo da contribuição previdenciária prevista no artigo 7º da Lei 12.546 de 2011, que é a lei que instituiu essa contribuição patronal sobre a receita bruta. Então, demonstrando essa decisão, fica claro novamente a necessidade do ingresso de uma medida judicial, tanto para garantir os valores recolhidos, agora não mais como está acabando, né, a contribuição dessa forma sobre o faturamento, né, o governo decidiu acabar com esse benefício. Uma decisão válida para esse momento já não teria tanto efeito, né, já que a contribuição está acabando. Mas é importante que se ingresse para reaver os valores aí recolhidos, são valores importantes e é um direito das empresas, né, que nós orientamos que a empresa faça isso valer e lute por aquilo que é dela de direito. Bom, que a gente vai concluir, né, dizendo que a decisão do STF corrigiu uma cobrança indevida que persistiu por muitos anos. Portanto, todos precisam procurar a justiça para minimizar esse prejuízo. Bom, essa conclusão vai de encontro àquilo que nós falamos no começo aqui na apresentação, né? Essa cobrança de inclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição patronal sobre a receita bruta, é um absurdo, era algo arbitrário, contrariava a Constituição. Finalmente, o Supremo tomou uma decisão que terá efeitos para todos. Ainda está pendente a questão da modulação dos efeitos. Então, por isso é importante quem não ingressou com a medida que ingresse, e quem já ingressou vai ter agora o trâmite do seu processo acelerado e também há medidas aí a serem tomadas para que esse direito seja confirmado rapidamente. Essa é a mensagem, vamos em frente. Agora, quem tiver dúvidas, perguntas, nós estamos à disposição para responder. Obrigado e podem perguntar. Pois não. Qual que é o seu entendimento sobre as operações de venda quando envolve substituição tributária? Quando a venda é relativa a um distribuidor ou comércio e não indústria, né? Porque a gente sabe que a substituição está sobre uma cadeia e não sobre uma única operação. Sim. Né? Os famosos FAP 5405, né? Olha, no que se refere à contribuição, vamos dizer assim, à substituição tributária, é preciso você analisar bem
a operação da empresa, como aquilo chegou na base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas eu penso o seguinte, que se aquilo teve impacto na sua base de cálculo, se majorou, você tem o direito de retirar aquilo. Mesmo que você não seja seu aquele ICM. Por quê? Aquilo te trouxe uma majoração na sua base e um recolhimento maior de PIS e COFINS. Então você teria direito a pleitear sim essa exclusão. Mesmo o ICMS não estando destacado naquela operação, eu aplicaria a alíquota interna. Exatamente. Você teria que demonstrar que ele fez parte da composição da base, mas ele te causou um aumento aí indevido de PIS e COFINS, que aquilo não era seu faturamento. Mas isso trata em dois processos separados ou entra de uma vez só? Pode se ingressar de uma vez só. Assim, eu gostaria de explicar um pouquinho como que nós aqui no escritório trabalhamos nesses casos. Por exemplo, nós temos uma área aqui, que é nossa área de revisão administrativa de tributos, que é comandado pelo Josilo de Oliveira, que a partir do momento que nós fechamos um contrato com a empresa para ingressar com ação desse tipo, a primeira coisa que nós fazemos é designar alguém da equipe para ir até a empresa. Às vezes, antigamente acontecia mais isso de ficar em loco o tempo todo, mas hoje, depois da digitalização das obrigações acessórias, você consegue fazer um follow-up e receber muitas das informações por e-mail, por arquivos digitais. Mas, assim, o importante é que a gente tem profissionais especializados para revisar os últimos 5 anos e entender a operação da empresa para apurar esses valores. Então, vamos dizer assim, no caso que tenha substituição tributária, isso vai ser identificado. E, a partir do resultado que essa revisão que nós realizamos, nós tivermos isso em mãos, nós tomamos essa decisão e pode ser sim debatido em uma única ação. É dessa forma que funciona. Pois não. No caso de uma empresa que já tem um crédito de PIS e COFINS, ela vai aumentar esse crédito, da mesma forma que você falou que irão lá para ver como faz a apuração, né, da empresa, vai apurar que teve acumulatividade durante esses anos. Isso. Ainda não foi compensado. Esse crédito pode aumentar? Você diz de créditos que a empresa não se aproveitou. Não se aproveitou. Sim, justamente. Esse trabalho de revisão administrativa, a gente tem essa capacidade de fazer para todos os tributos das empresas que possam ter créditos que não foram aproveitados. E o PIS/COFINS, a gente sabe pela dificuldade que é verificar todos os insumos, o que é não insumo, que você pode ou não se creditar. Vamos dizer assim, são as contribuições campeãs de se encontrar esses créditos não utilizados. Então a gente faz esse trabalho. Tanto nós podemos acordar com a empresa de fazer essa revisão para todos os tributos, ou no caso só do PIS/COFINS para verificar os créditos também, ou se ela no momento não quiser, a gente faz só da questão referente ao ICMS. Então, funciona dessa forma. Obrigado. Pois não. Como falou, depois que fez todo o levantamento, tudo, a partir do momento do crédito, só depois que sair o trânsito julgado. Exatamente. Você não pode, do ICMS, tá? É diferente dos outros créditos que ele falou, de insumos, por exemplo. Dessa questão do ICM na base de cálculo do PIS/COFINS, como não houve essa definição ainda do Supremo, então é preciso se ingressar com a medida,
aguardar o trânsito, habilitar o crédito na Receita para daí você utilizar. É o caminho mais seguro. Pois não. A questão da base da situação é o seguinte: eu faço o cálculo do PIS que eu fiz, a apuração do PIS que eu fiz, extraio da minha base os 18%, o ISP também, o ICMS, e faço o recolhimento do PIS que eu fiz no prazo normal e uma ação do judiciário com um depósito judiciário. Sim. A partir desse trâmite do STF, em qual momento que eu posso não mais fazer depósito judiciário? Certo. Ótima pergunta, que nós temos clientes aqui nessa condição também. Quem está realizando o depósito em conta judicial, algumas empresas, como a gente explicou aqui, em meio a essa incerteza da jurisprudência, né? Você teve, lá em 2014, o Supremo falou, não deve compor a base. No ano passado, o STJ contrariou tudo e falou que deveria compor. Diante dessa insegurança jurídica, algumas empresas foram cautelosas, apesar de ter uma decisão que autorizava excluir o ICM da base, ela optou por essa diferença ser depositada judicialmente, com medo de que, no final, os contribuintes perdessem a disputa. Isso não aconteceu, ganharam. Só que, como nós explicamos, ainda não está definido ainda. Então, a orientação é que se continue a fazer, ou então se faça um pedido incidente. Aí precisa analisar muito bem o caso, entendeu? Precisa ver a decisão que você tem, ou então, vamos supor que não tenha decisão. Aí é preciso fazer um pedido para parar de recolher, mas é preciso informar isso ao juízo, é preciso você ter um aval ainda. No entanto, na hora que for definida a questão, aí sim você vai poder já excluir sem depósito nenhum. Mas é preciso verificar. Se você tem ali a decisão já te autorizando não incluir, você poderia, bastaria você informar, ó, a partir desse momento, com base na decisão que tenho, com base na decisão do Supremo, não faremos mais o depósito judicial. Mas é bom... A decisão já está favorável já para a gente. Já. Só que a minha, não ainda com o trâmite de julgamento, nossa dúvida não fechou a questão do nosso escritório jurídico, até a nossa base jurídica mesmo, que devemos ou não fazer recolhimento. Estamos sendo cautelosos no momento. Estamos fazendo recolhimento. Para não haver uma saída melhorar o nosso fluxo de caixa, até mesmo a parte financeira da empresa, por isso que surge essa dúvida. A qual momento através de uma decisão, um pedido desse julgamento em trâmite, tá? Ou num processo que eu já vinha aberto há anos, Sim. já de repente sendo cauteloso. Bom, é um pouco prematuro eu te dar uma definição, mas o que eu posso dizer? Se você tem uma decisão que te autoriza não incluir, mas por cautela você está fazendo os depósitos, tem sim a possibilidade de você não realizar mais os depósitos e parar de incluir na base. Mas é preciso tomar algumas providências, como informar o juízo do processo de que você tomará essa atitude e utilizará a decisão que você já tem que te autoriza a fazer isso. Precisa te dar vamos dizer, apoio e segurança para você fazer esse procedimento, mas é possível. Obrigado. Bom? Pois não. Fazer só uma colocação. No início da palestra você disse que a decisão pode começar a valer só a partir de 2018, porque esse é um pedido ou não. Para mim é um grande absurdo, mas absurdo é a cobrança e não poder repetir. Sim. Tá certo? Até no caso dele, como que ficaria se ele para de recolher? Porque o que o governo vai decidir, o que o Supremo vai decidir, não é isso daí. Na repercussão geral não será mais devido, mas a partir de 2018. Né? Essa é uma posição, só para você depois Sim. poder explanar. Ele já tem uma decisão que lhe é favorável. Mas existem diversas decisões
desfavoráveis Sim. e que já transitaram em julgado, inclusive. Então tem gente que está pagando e agora saiu a decisão de que é inconstitucional, né? E o Supremo, em alguns casos, tem decidido que a decisão, né, de interpretação não tem efeito retroativo, quem pagou, pagou, pode parar de pagar daqui para frente, né? Já há casos nesse sentido. Essa é a colocação. Mais uma colocação. Em 2014 veio uma lei que alterou a base de cálculo de faturamento para a receita, correto? Eu até mencionei brevemente aqui no final, quando eu disse que o governo tenta colocar essa questão de receita bruta. Eu falei, em 2014 teve essa legislação, só que ela caiu por terra agora, né? Com essa... Diante desse julgado, lendo o julgado, também entendo isso, tá certo? Mas muitos escritórios defendem a tese de que o governo, no efeito modulatório, pode dizer que, ora, então você não vai pagar até 2014, 2015 houve alteração da legislação, isso não foi abordado nesta decisão, que ela é anterior, né? Esse recurso é de 2011, se não me engano, que foi julgado. Então, ele é anterior, ele não aborda esta questão da modificação de faturamento para a receita. Sim. Né? E tem várias fazendo essa. Não, perfeito, muito bem colocado. Vamos aí pelo final, né, dessa questão da modificação de 2014. Ele fez essa modificação depois daquele primeiro julgado que não teve repercussão geral, então foi intencional. Eu até mencionei aqui brevemente, falei que não ia entrar tanto nesses detalhes, mas o governo ele faz isso, tanto na própria... na questão da folha de pagamento, ele coloca contribuição patronal sobre a receita bruta. E daí, em 2014, ele cria essa lei dizendo que a receita bruta compõe receita bruta os tributos, justamente pensando nisso. No entanto, a decisão do Supremo, apesar de ser anterior a essa lei, ela tem um enfoque maior do que essa lei, porque é sobre a Constituição. Então, ela diz o seguinte: o artigo 195 da Constituição diz que deve haver incidência sobre faturamento. Então, não interessa, vamos dizer assim, essa questão dele tentar manipular para ser receita bruta. Tanto que numa das decisões aqui, ó, eu vou até voltar, o juiz fala o seguinte... Não é nesse, não. Aqui ele fala: defira a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para excluir do conceito de receita bruta os valores devidos a título de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias em qualquer regime de recolhimento para fins de cálculo do PIS e da COFINS. Esse em qualquer regime já quer dizer a substituição tributária. Então, quer dizer, apesar do governo, muito bem colocado pelo senhor, apesar do governo tentar, fez uma mudança para falar que tributo compõe receita bruta, o entendimento não é esse, porque é contra a Constituição. Então, apesar disso,
Eu entendo o receio, mas a tendência é que seja afastado realmente, apesar disso. No começo, além disso, o senhor colocou mais alguma coisa? Porque o caso dele, que tem uma decisão que lhe autoriza não recolher, que por circunstância ele está fazendo depósito, né, nós temos algo parecido com isso também, que a gente faz. Então, em sendo decidido que isso daí só vai deixar de ser devido em 2018, se ele deixar de recolher agora, ele pode incidir em multa e outras coisas. É por isso que eu disse o seguinte, a orientação. Quando eu coloquei a pergunta aqui, posso parar de recolher, por exemplo, sem ação judicial? Não. Justamente por isso. Não está definida essa questão da modulação dos efeitos. Porém, quem tem decisão judicial, que é o caso dele, deposita, poderia. Eu entendo o receio. E se na modulação falar a partir de 2018 para trás, justamente quem depositou judicialmente era com esse receio, né? Que se acontecesse isso, está lá depositado, a empresa não tem que desembolsar os valores do caixa. Só que quem ingressou com a ação, ela tem uma espécie de direito adquirido. Então, mesmo se houver uma modulação nesse efeito, que seria, como o senhor falou, uma aberração, um absurdo, muito provavelmente quem está amparado aqui por uma decisão judicial teria esse direito sim de reaver. Só a última finalização. Para quem já tem decisão contrária com trânsito em julgado. Boa pergunta. Aí a gente entra na questão da coisa julgada, né? Precisaria estudar quando que ocorreu essa ação, quando que ela transitou, para pensar em algumas hipóteses jurídicas para ser possível. Mas a ação rescisória, por exemplo, só se contaria prazo de agora em diante, a partir da decisão. Exatamente, o senhor já foi além pensando numa rescisória, é isso mesmo. A gente poderia pensar numa rescisória, talvez numa nova ação, dependendo do período que a outra abrangeu. É preciso estudar com calma casos desse tipo para tomar uma medida, mas eu penso que é possível sim, que não está, apesar do Instituto da Coisa Julgada, a gente teria, verificando, estudando bem, alguma possibilidade. Alguns casos em que a pessoa lá atrás conseguiu uma liminar, deixou de recolher, depois veio a decisão do STJ que reverteu, aí a liminar teria sido cassada para pedir da União, a pessoa vai ser autuada, recolhida com impostos e tudo. Já está na fase de execução. Nos embargos, ele pode voltar a alegar para que o governo... Pode, com certeza. Com certeza. Só que é importante ter essa definição da modulação dos efeitos, né? Para saber sobre quanto isso vai retroagir, para que, no caso prático, né, quem já tem auto de infração, quem tem execução, possa usar isso a seu favor. Mas não tenha dúvida que é uma arma e deve ser usada assim. Mas a gente precisa esperar um pouquinho, ver o finalmente do Supremo para poder usar isso. A decisão de modulação é que vai. É isso aí. Opa. Talvez eu não tenha entendido a pergunta dele. Essa decisão do STF não dá jurisprudência para a gente entrar com uma mesma ação contra o ICMS em cada estado? Porque hoje, por exemplo, quando eu vou calcular o meu ICMS, tem que estar sobre o preço da mercadoria que está o PIS/COFINS lá dentro. Então, eu tenho imposto sobre imposto também no ICMS. Isso não dá jurisprudência? É outra tese. Você está levando uma coisa que é totalmente plausível para o lado jurídico. Com certeza. É outro absurdo também. No entanto, como eu falei aqui, as teses que têm mais aderência, porque são exatamente a mesma questão que envolve lá a Constituição falando das contribuições que devem incidir sobre o faturamento,
Hoje você teria com certeza o ISS e o ICM na contribuição patronal sobre a receita bruta. Mas essa tese tem discussão sim, e é possível discutir. Ajuda essa decisão? Ajuda, mas não é uma jurisprudência específica para esse caso. A atividade jurídica é tão grande, né? O que não falta são teses. Mais alguma coisa, gente? Fazer uma pergunta, talvez você não saiba, mais voltado efetivamente para o ganho de valores. Uma empresa que recolhe, vou dar um exemplo hipotético, R$100 mil por mês entre PIS e COFINS, qual seria a economia que ela teria sobre esse valor se ganha causa, entendeu? Poxa, aí... Estimado assim, você tem uma ideia ou não? Olha, aí a gente precisaria, né, Josildo, fazer realmente a revisão para chegar nisso, porque você tem que ver a operação, o quanto de ICM é recolhido, né? Precisaria, assim, por isso que a gente, se o senhor precisar disso, a gente faz sem problema nenhum, né, Josildo? A gente chega nesses valores e te apresenta até mesmo antes para o senhor decidir ingressar ou não com a ação. Tá. E só para concluir a pergunta, deu tudo certo, ganhou a ação, transitou julgado, tá tudo certo. Como que é feito isso? Simplesmente se tinha uma guia para pagar de R$100 mil e tem um crédito de R$1 milhão, você vai lá e não paga a guia de 100 mil ou você amortiza uma parte dela? Não, o senhor está falando do crédito dos 5 anos, né? É como eu falei para o senhor, transitou em julgado, deve ser habilitado pela Receita. A partir do momento que você tem essa habilitação, você tem o valor exato do crédito atualizado. E a partir dessa decisão da habilitação, o senhor passa a utilizar para fazer compensações. Não é o recolhimento direto na guia, tem que se enviar uma declaração de compensação para se obter essa redução aí na tributação. Sim, mas só para enfatizar a pergunta, não paga o valor total do mês ou é uma fracionada uma parte? Você entendeu? Entendi. Se tem percentuais de compensação. Isso. Ou você simplesmente, você tem um crédito de 100, você tem uma guia de 100, você faz todo o procedimento. Hoje em dia não tem limitação, né, José? Não tem limitação. Fica a critério da empresa. Pois não. Hoje as empresas ainda conseguem ingressar com essa ação da exclusão da base de cálculo? Opa, vou ingressar com 2 hoje. Porque o governo já tinha uma noção das milhares que ele já tinha. Então, quer dizer, a partir dessa decisão pode chover milhares ainda, né? Com certeza. O que eu expliquei em um momento aqui da explanação é que quando houve a decisão, nós conversamos internamente e falamos, poxa, acho que todo mundo, praticamente, mais de 90% das empresas já ingressaram. Mas apareceu muita gente. Porque agora eles viram, então tinha muita gente que lá atrás não dava muito... Exatamente. Não achava que não ia virar. Não tinha fé, exatamente. Então agora a demanda está incrível. Todo mundo que não ingressou, e o senhor perguntou, é o indicado. É o indicado para garantir os 5 anos, para tentar se garantir frente a essa modulação de efeitos, para ter uma decisão como as que nós mostramos e parar de recolher a partir de agora, é o indicado que se faça isso. É isso, pessoal. Tem alguma hipótese de, por exemplo, como o governo está vendo que todo mundo está recorrendo, tem alguma forma de o governo reaver a lei que saiu em 2018, de tentar parar para conseguir empurrar mais para frente ainda? Então, é o que ele, depois dessa decisão, né, de março, ele vai entrar com embargo de declaração pedindo a modulação dos efeitos. E no pedido, a intenção é que passe a valer a redução, né, da base a partir de 2018. Porque, eu expliquei, eles não conseguem aumentar a alíquota agora. Então eles querem um tempo, vão alegar isso para aumentar, para recompor o caixa. Só que vai depender do Supremo. Eu acredito que seria um absurdo que isso não vai se proceder dessa forma. Só que o cenário que nós estamos vivendo, né, não dá para garantir nada. A decisão já foi publicada? Não, só tem essa certidão. Não tem o acórdão ainda. Nem publicado. Exatamente. Talvez essa
seja o José para me falar. Sinceramente, eu ainda não consegui visualizar como que eu vou começar a fazer minha formação de preço a partir dessa mudança. Por quê? A partir que for transitado julgado, o direito ao crédito também do meu varejista ou meu crédito dos meus fornecedores vai diminuir. Sim. Certo? Então, teoricamente, eu teria que mudar a minha forma de cálculo de preço. Já existe alguma forma, você já tem alguma coisa assim nesse sentido ou não? Olha, é preciso, o que a gente pensa é que precisa ser feita uma adaptação, né? Vai ficar, o PIS e COFINS do senhor vai ficar menor e isso vai ser repassado no preço, né? É o que se espera que ocorra, mas... Qual, na verdade, isso eu falei, eu consegui montar como eu vou calcular a base. Eu chego no meu preço de venda, põe meu markup sem impostos, calculo meu PIS, aí eu calculo ICMS em cima desse markup, desse preço com markup, chego no preço 100, aí faço, por exemplo, o IPI, aí eu coloco mais os 9,25, incluindo na nota, entendeu? Sim. Até na nota fiscal. A minha dúvida está relacionada à nota fiscal. Tá complicado. Porque hoje é tudo, nota fiscal eletrônica está tudo automático. O que eu ia comentar, no caso, quando você fala que a partir do momento em que ele tem a decisão e ele pode parar de recolher. Sim. Como que eu faço, sendo que todos os meus, como eu sou descrita fiscal, então eu vejo no lado operacional. Claro. Então como é que fica? Meu SPED, o meu arquivo de nota fiscal, ele está tudo colocando como se o cálculo dele, a base de cálculo dele é o valor da mercadoria. Sim. Aí o meu cliente vai recuperar sobre o valor da mercadoria e eu não vou pagar tudo para receita. Adaptar tudo isso, sim. Olha, aí é o seguinte, gente, eu não vou conseguir explicar todos os meandros agora. O Josildo está aqui, depois, inclusive, se vocês quiserem bater um papo com ele ali no pós-evento, ele fica à disposição para tentar dar uma luz para vocês. Eu acho que ele já pode traçar um pouco dessa orientação e, no mais, seria mais um trabalho de consultoria em loco para ajudar nisso. Tá certo? Mais uma pergunta. São 5 anos ou são os últimos 60 meses? Você entendeu a pergunta? Porque imagina uma empresa que tem uma sazonalidade muito grande e às vezes é melhor você esperar entrar com esse processo em julho ou agosto, porque o pico da empresa é julho. E aí como é que faz essa leitura desse período? Do protocolo da ação. Do protocolo da ação você retroage 60 meses. Então não é que são 5 anos, são 60 meses, né? São 60 Cada meses. mês que você deixar de fazer, você está perdendo. Vai prescrevendo. Beleza, gente? Muito obrigado. Espero que vocês voltem. E qualquer dúvida, tá aqui o meu e-mail, o telefone. A gente pode bater um papo, visitar vocês. Obrigadão e até a próxima. Bom, como comentamos no início, deixem as pesquisas sobre as cadeiras para pegarmos ao final. E o brinde. Só um minuto que vai ter o brinde. Aproveitando, nós realizamos eventos mensalmente aqui nas mais diversas áreas. E o do próximo mês, agora de maio, vai ser a relação entre PJ, CLT e terceirização. Será realizado dia 23/5, a partir das 9h30, com a doutora Michele, quem será a palestrante. E vai envolver aí a lei da terceirização, que foi recentemente sancionada também, e envolve trabalho temporário e suas significativas mudanças. Então essa é a palestra já do próximo mês, vocês estão todos convidados. E, bom, vamos fazendo o agradecimento até que chega o brinde. O brinde hoje vai para a pessoa que chegou primeiro, foi a Clarice Nascimento. Por favor, Clarice.
Obrigada. Bom, e agradecemos ao Dr. Rodolfo por mais uma palestra, aos nossos convidados aqui presentes, aos participantes pelo Facebook e redes sociais e toda a equipe da Roncato pela realização de mais um evento. Muito obrigada e até breve.